Fala rubro-negro que tá do outro lado aí assistindo, saudações rubro-negras, e eu chego já trazendo aquele corte que eu sei que você que tá aí do outro lado ama, e hoje nós vamos ver o que o programa aí F90 da ESPN falou aí sobre o Flamengo e o Botafogo aí que vai disputar a Supercopa do Brasil nesse final de semana aí, especificamente no domingo. E também tem um corte aí do programa da Jovem Pan, Mauro César falando sobre Jorginho e sobre Danilo. É interessante também vermos esse vídeo, tá? Lembrando que os créditos eu vou deixar na descrição do vídeo e no final desse vídeo eu vou trazer atualizações sobre o Mengão para manter você que tá aí do outro lado sempre informado, tá? Então vamos ao vídeo e te espero lá no final. Sem aparecer e basicamente copiando e colando, você consegue fazer um extra replicando notícias do Mengão. Quer saber como? Clica no link que eu deixei na descrição ou fixado nos comentários. Mas fica uma boa expectativa para domingo. E te perguntei ontem e pergunto hoje, porque a nossa audiência é rotativa, né? Alguém chega com alguma vantagem para domingo? A única vantagem do Flamengo é que o Flamengo tem mais opções de jogadores. Tem um time mais completo porque o Botafogo perdeu 2 jogadores essenciais do seu trio que atua atrás do Igor Jesus. O Felipe é um técnico que deve querer desenvolver um time com bastante alternativa. E eu não sei exatamente se essas alternativas vão estar prontas para o jogo contra o Botafogo, porque o jeito do Botafogo jogar é um jeito mais fácil de ser entendido pelos atletas do que aquilo que eu imagino que o Felipe vai querer. Porém, o Felipe mostrou muita capacidade de adaptação ano passado para o Flamengo ganhar a Copa do Brasil. Seja com expulsão de jogador, seja com movimentação ou reposicionamento de jogador sem mudar a escalação durante o jogo. No Botafogo não dá para esperar muita coisa diferente. E o Botafogo, se conseguir levar um pouquinho só o nível do que a gente viu ontem, já é um time difícil de ser vencido. Por quê? Continua com muita força física, continua com muita construção pelo meio, mais capacidade do lado para dentro do que com passagem pelos lados, continua com o centroavante que resolve jogos, com o Savarino que é muito especial. Então, deve ser um jogo do Botafogo de pouca preocupação com a posse de bola, de pressão alta em alguns momentos, com recuo para recuperar a bola e transição rápida, né? O Flamengo está pronto para lidar com isso? Não sei, o Flamengo não foi testado no nível que a gente espera esse ano para saber se sim ou se não. O Flamengo já tem isso tudo aí que você falou do Felipe Luiz, mecanismos para furar um bom meio de campo, uma boa linha defensiva. Então, é que eu acho que o lado esquerdo do Botafogo ainda está um pouco frágil, mas sim. Você acha que o Flamengo já tem isso bem encaixado para esse ano? A construção do Flamengo, eu acho que a coisa está muito igual para o domingo. A questão é, o Botafogo teve uma construção a partir de um certo momento da temporada e ela se consolidou. O Flamengo, Felipe foi fazendo ajustes na construção e ela não terminou a temporada resolvida. O Flamengo tinha jeitos de jogar. Chegou a jogar com linha de 5 quando precisou ter jogador expulso, né? Chegou a jogar com Gabigol, sem Gabigol, né? Muda jogador, né? Muda segundo volante, muda o Gerson de segundo jogador do meio de campo para jogar pelo lado, né? Então, o Flamengo teve que ir se ajeitando, e até pode fazer isso porque o Flamengo tem o melhor elenco do país, com jogadores de nível alto e de características diferentes, mas que o Botafogo que era um time de muita força e técnica e de jogo de transição rápida. O Botafogo tinha um elenco, quando a gente olhava as características dos jogadores, que formava um time titular mais homogêneo que o Flamengo, que a gente vê, tá faltando um pouquinho aqui, falta esse ali, adianta o Léo Ortiz para segundo volante, ou seja, o Flamengo, apesar de um elenco mais rico, tinha um pouco mais de dificuldade de achar coesão. E eu acho que ele encontrou com o Felipe. Mas o curto período com o técnico não permite que tenha, por exemplo, uma memória estabelecida, como a Nath falou, como tem o Botafogo. Então eu não sei, Pedro. Agora, eu acho que o Flamengo tem mais recursos que o Botafogo para ganhar o jogo. Isso eu tenho certeza. Se eles vão aparecer no jogo, eu não sei. Recursos eu confio. Eu não sei se esses recursos estão a ponto de bala ali para aparecer. Exato. E se o Botafogo dá espaço para esses recursos aparecerem também. Eu acho que vai ser um jogo bem, bem interessante. Você não tem como cravar que o time do Felipe Luiz não é o time que terminou o ano. Que o time do Felipe Luiz está ali na ponta dos cascos para resolver. A gente nem sabe qual é esse time. Você não tem para mim o grande articulador, você não sabe qual é o time que joga. Você não sabe como é que está a evolução de jogadores que você espera muito para essa temporada. Você olha para o Botafogo, você não tem o Luiz Henrique Almada. Mas você olha para o jogo de ontem e você fala, se tiver uma bola para escapar, esse time sabe muito bem como escapa e sabe sustentar ali um meio e uma defesa. Domingo você pode ter Arthur, hein? Igual para mim. Mas o Arthur, por exemplo, ele ainda não gira na dinâmica desse time.
Mas tá chegando. Tem que entrar. Sim, ele tá chegando. O Matheus Martins ontem me chamou muito, apesar... Em um jogo ele foi relacionado e entrou em campo, alguns jogos não foi relacionado, outros ele ficou apenas no banco de reservas, não vinha sendo utilizado pelo técnico Thiago Mota, por isso que ele veio para o Brasil. É diferente do caso do Jorginho, que é muito falado. O Jorginho jogou, inclusive. Ontem. Fez gol. Fez gol na vitória 2-1 sobre o Girona. O Danilo não vinha jogando. O técnico do Arsenal, o Arteta, ele quer e utiliza o Jorginho. O técnico da Juventus, o Thiago Mota, não vinha mais utilizando o Danilo. Ele está mudando, até o próprio Vlahovic deve ser negociado, está perdendo terreno, o centroavante sérvio, que era o goleador do time, né? O que se diz na Itália até que a Juventus quer negociar o quanto antes, porque tem um contrato até o ano que vem, senão daqui a pouco sai de graça, ou sai numa situação desfavorável para o time italiano. E então o Danilo se tornou um alvo mais factível. Mas ele tinha chance de ir para o Napoli. O Napoli tinha interesse nele, o Brighton também se falou na Inglaterra. Ele optou por voltar ao Brasil, certamente economicamente deve ser bom para ele, não tanto quanto ganharia lá, creio eu, mas... e ele se diz rubro-negro, tudo, realização aí do sonho de jogar no Flamengo. Ele era torcedor, ele conta a história do gol do Petkovic, que saiu correndo pela rua para comemorar quando o Pet fez o gol do título em 2001, né? E assim, eu acho que o importante é que é um jogador que o Felipe Luiz vai poder contar com ele em qualquer situação, até durante os jogos, né? Se ele está jogando de zagueiro, ele precisou do lateral direito, ele pode deslocar e colocar outro zagueiro. Se ele precisar colocar na lateral esquerda, ele jogou mais na lateral esquerda do que na direita esse ano, esses últimos jogos. Mais na esquerda do que na direita. E vinha ultimamente entrando mais no lugar dos dois laterais titulares, mais do que na zaga. E é importante frisar, muita gente vai jogar com 3 zagueiros. O Thiago Mota não joga com 3 zagueiros, joga com linha de 4. Ele jogou com 3 zagueiros a última vez, na outra temporada. O técnico era o Paulo Monteiro, interino, depois que o Maximiliano Alegre foi demitido. E aí jogou na zaga, acho que Rugani, Alexandro e ele, os dois laterais do Flamengo jogando num trio de zagueiros. Então ele pode jogar até em linha de 3, pode jogar com o Alexandro. Os dois laterais que o Flamengo trouxe da Juventus jogam na zaga e na lateral. E o Danilo joga dos dois lados. Quando eu falo joga, ele vem jogando dos dois lados. Você pega lá o mapa de calor dele, pega os jogos e vê onde ele jogou. Ele jogou pela direita, pela esquerda, na zaga e na lateral no último ano. Então, o Brasil Cross ele jogou na esquerda. Exato. Então esse é um ponto importante. Ele pode entrar em qualquer posição. Eu imagino que isso deve ter pesado muito na avaliação lá do Felipe Luiz, do José Boto, para insistirem tanto na contratação dele. É um cara versátil, mas tem gente achando, não, ele vai disputar a posição com o Wesley. Não, acho que ele vai ser mais um zagueiro, mais uma opção que o Felipe vai ter. E dá para perceber claramente a preocupação da comissão técnica com a minutagem no começo da temporada, como se fosse o seguinte, olha, posso gastar... O BAP, que é o presidente do clube, falou isso na posse. Se um jogador vai jogar não sei quantos mil minutos no ano, a gente tem que administrar, quer dizer, isso já foi conversado com o Boto antes e com o Felipe Luiz. Acho que foi da cabeça do BAP que ele chegou lá e falou isso, é uma coisa que faz parte... Isso é até legal. Eu tenho criticado algumas coisas, mas isso é até legal, o presidente entender isso. Né? Porque tem o presidente do clube que fala assim, eu tenho que escalar fulano, eu contratei fulano e você não vai colocar, custou uma grana. Não, ele está entendendo que não funciona assim todo. Eu já vou começar trazendo a informação para vocês aqui sobre Jorginho, tá? O Flamengo conseguiu chegar aí, acertar o salário do jogador, o tempo de contrato, e o volante topou o projeto rubro-negro. Vale ressaltar que isso também se deve muito a Felipe Luiz, que ligou para o jogador e convenceu o jogador a vir para o clube, convenceu o jogador a topar aí o projeto do clube, tá? O Flamengo, a liberação provavelmente vai ser sem custo, o jogador junto ao Arsenal, o jogador aí tem uma promessa com o Arsenal, aí tem um acordo com o Arsenal que quando ele quisesse sair, ele podia sair antes do contrato dele acabar. Então isso aí está sendo muito forte para o Flamengo tentar o jogador agora nessa janela, porque cabe a dúvida que eu sempre estou trazendo aqui para vocês, se ele vai ser liberado agora ou vai ser liberado no meio do ano, né? Até pela atual situação a atual situação do Arsenal. O Arsenal está bem na Champions, está bem na Premier League e ainda não tem um substituto de Jorginho. Então isso também pode ser um empecilho, que pode ser essa trava aí dessa negociação. Mas José Boto, o diretor de futebol do Flamengo, ele se reuniu com os empresários do jogador, do atleta, no Rio de Janeiro, quarta-feira, dia 29, e acertou os detalhes. O vínculo será de 3 anos. E aí cabe nós agora esperarmos para ver se esse anúncio vai ser feito agora ou se vai esperar o jogador até o meio do ano. Essa é a grande dúvida aí de todos. O Zenit da Rússia parece estar bem disposto aí para tentar a contratação de Wesley, o lateral do Flamengo, tá? Eles fizeram uma proposta inicial aí de 20 milhões de euros e foi rejeitada pelo Flamengo.
E o clube está preparando aí uma oferta em torno de 25 milhões de euros, com bônus que pode chegar até 30 milhões de euros, ultrapassando a marca aí de 150 milhões, mais uma possível porcentagem aí rubro-negra em caso de uma futura venda. No entanto, o Flamengo não parece disposto a ceder e só pretende aceitar a proposta a partir de julho, mas as conversas já acontecem já. Uma observação bem importante também, que é vinda do representante do atleta, é que o Wesley deseja ir para uma grande liga europeia, como Itália, Premier League ou La Liga. Então essa proposta do Zenit não empolga tanto o jogador. Outra informação aí é que o meio atacante Lohan será relacionado pelo técnico Felipe Luiz para o confronto contra o Sampaio Corrêa, hoje à noite, dia 30/1, e a informação é do jornalista Vene Casagrande, tá? E o jovem, ele segue fora dos planos do treinador, mas será relacionado para o confronto, até porque o Flamengo aí provavelmente vai botar aí os jogadores que nunca jogaram, vai poupar alguns titulares, então abriu essa vaga aí, ele vai ser relacionado. Ainda sobre a negociação que está em curso com o Lohan e o CSKA da Rússia, e o principal entrave hoje é a forma em que o negócio será concluído. O Flamengo exige que o pagamento seja feito à vista ou que receba o valor integral em 6 meses no máximo. É só essa questão aí para Lohan provavelmente tomar rumo aí para a Rússia e jogar no CSKA. Segundo informações aí de Gustavo Hoffmann da ESPN, o Flamengo sondou o zagueiro do Sevilha, Marcão. Tá? O Flamengo sondou o zagueiro nos últimos dias. O zagueiro tem 28 anos, mas porém o zagueiro não pretende deixar o Sevilha neste momento, com contrato até 2027. Ele quer provar o seu valor no clube espanhol e descarta negociações nessa temporada. Além disso, o jogador está próximo de obter a cidadania espanhola, o que permitirá que ele deixe de ocupar uma vaga de extracomunitário no elenco. Palmeiras, Botafogo, Internacional e Grêmio também demonstraram interesse no defensor. É isso aí, rubro-negro, rubro-negra que está do outro lado. Essas foram atualizações aí sobre o nosso Mengão, as últimas atualizações até o presente momento, né? Mais tarde aí, se tiver mais atualizações, tiver mais informações, eu chego com outro vídeo para você, tá? Lembrando, humildemente aí eu peço para você aí que está do outro lado, deixa o like, se inscreve no canal, isso vai ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo para outros rubro-negros, tá? E até o próximo vídeo. Tamo junto, saudações rubro-negras.